Boa tarde, amigos. Hoje, 9 de janeiro, quinta-feira, falaremos sobre o tema Não esnobe quem faz a roda girar. Ok? A palavra vaidade, neste texto que nós vamos ler agora, é mataiotes. Eu já comentei sobre essa palavra, tá? Está mal traduzida e ela significa corrosão, esfarelamento. E o texto está escrito como vaidade. Logo, a criação está se deteriorando por causa do juízo que Deus impôs sobre ela, devido ao pecado. Acorde, gente. Se renove todo dia, pois basta cada dia seu mal. O texto está em Romanos 8:20, que diz: pois a criação está sujeita à vaidade. Quando você lê esse texto a primeira vez e encontra essa palavra aí, vaidade, e se você não procurar o significado dela, você vai entender vaidade como os desejos humanos do dia a dia, tá? Vontade de se expor, né? Aí vai lembrar de maquiagem, vai lembrar de carro esporte, vai lembrar de todas essas coisas que envolvem a palavra vaidade. Mas infelizmente, né, não é vaidade, né? A palavra é muito pior do que vaidade. Como eu falei aqui acima, a palavra no original, ela é mataiotes, tá? Do jeitinho que eu tô falando, mataiotes, tá? Com eta nesse finalzinho, tá bom? Então, o ser humano está sujeito a essa mataiotes, tá bom? E se o ser humano está sujeito a essa mataiotes, repare que o texto fala, ó, pois a criação está sujeita, é submissa a mataiotes, não tem como ela se livrar. Mas fala que não é porque ela quis, tá? Mas por causa daquele a quem a sujeitou. E quem foi que sujeitou o ser humano a essa questão? Obviamente foi por causa da desobediência, e Deus então amaldiçoou essa geração, né? Porque o próprio Deus fala, ó, vamos tirar o casal, né, do Éden, para que eles não toquem depois na árvore da vida e continuem com vida eterna estando em pecado. Aí você pode até lembrar daquela historinha do vampiro, né, que ele tem que ficar a vida toda, né, se alimentando dos outros e continuando vampiro, entendeu? E sempre vivo e ao mesmo tempo sempre morto, não aguentando a luz do sol, que seria uma ideia da justiça de Deus contra eles, né? Óbvio que isso aí é uma história de ficção, mas a questão é que você está sujeito a isso. Por isso que é bom você ter paciência com os outros, porque da mesma forma que eles estão sujeitos, né, estão submissos, tá? Estão embrulhados num pano imundo, né, ou numa redoma de destruição, você também está. Então, para você mudar de ideia e fazer uma besteira, daqui para ali. Por isso é que tem que estar sempre na presença de Deus, que nos renova todo dia, conforme Romanos 12. Vamos lá. A questão não é apenas ver o perigo. O problema é ver e abraçá-lo. Abraçá-lo no sentido não de você compactuar com o perigo, é abraçá-lo para você impedir que ele continue avante, tá? Vamos ver o texto de Provérbios 22:3, tem 27:12 também, tá? Vamos ler só o primeiro aqui. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, ou seja, ele se protege. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Percebeu a diferença de uma coisa para outra? Entendeu? Você, prudente, busca o refúgio, o imprudente segue adiante e acaba se dando mal. Eu disse acima que você deve o quê? Abraçá-lo. Em que sentido? Entendeu? Se proteger, tá? Evitar que ele continue. Então, sempre fazendo de uma forma em que você esteja atento para que você preserve vidas
e não deixe as vidas sob o manto do mal, que a cada dia avança, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo. Tá? É unânime a ideia assim de todos, né? Até para quem lê o livro de Apocalipse, sabe ler, né, as 7 colunas ali do Apocalipse, nós estamos vivendo no fim dos tempos mesmo, tá? Não tem como escapar ali das doutrinas, tá bom? Contextualizando, às vezes vemos os carros, mas não vemos os cavalos, é assim? Ele está falando das bigas, né? Todavia, confiamos nos dois ao mesmo tempo e desprezamos o manual do fabricante. Esse aqui é o problema, que é a palavra de Deus. Em Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Agora olha que ele fala: nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Percebeu a diferença? Que uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Os cavalos é que puxam os carros, as bigas, as carroças, não sei o nome, né? Que eles davam na época. Mas outros confiam nos dois, mas nós não. Confiamos só em Deus, tá bem? Então, fique atento a essa questão. Tá aí uma boa explicação de assassinos malditos, mantidos por interesses escusos, tá bom? O mundo jaz no maligno, jaz quer dizer edificado no maligno, e a palavra maligno aqui dá a ideia de um pântano, tá? O mundo está edificado sobre um pântano, enquanto os falsos piegas, né, que escravizam quem trabalha, esnoba, né, quem trabalha, que tentam preservar a vida e não vivem julgando ninguém, são esnobados. Milhares são mortos por conta desse falso amor proclamado pelos que se dizem ser e não são. Às vezes eu falo isso muitas vezes, você fica perguntando assim, quem é que é e não é? Entendeu? Olha, é tão claro isso para mim. Entendeu? Eu lembro que eu fui pregar para um engenheiro ateu, aqui em Vitória mesmo, nem sei mais quem é ele, tem muitos anos, assim, uns 25 anos isso. E eu perguntei para ele que tipo de ateu tinha ele, não sabia que tinha 2 tipos de ateu. Aí eu falei assim, existe o ateu prático e o ateu especulativo. Aí ele falou assim, como é que é o prático? O prático é aquele que anda com a Bíblia na mão e não proclama a Bíblia. Ele está praticando o não Deus, porque diz ele que acredita naquilo, mas não pratica o que aquilo está escrito. Então ele é um prático, ele está praticando o ateísmo. O fato de você carregar a Bíblia, se proclamar crente e não falar do que é uma das maiores mensagens do Senhor Jesus, né, que é fazer discípulos, que é a última palavra dele ali em Mateus 28, né, você está praticando o ateísmo, tá? E o especulativo é aquela pessoa que fica procurando saber. Então ele costuma entrar em vários nomes, né? Por exemplo, um evolucionista que acredita não numa ciência, mas numa teoria da evolução, né? Que isso aí é muito bem refutado para quem quiser ver. É só você escrever no YouTube lá, God versus Evolution, entendeu? Vai tá toda legendada em português, vale a pena você ver ali. Acho que ele é um pastor, não sei, mas ele faz várias perguntas a professores, diretores e alunos em Harvard, e nenhum deles conseguem refutar aquele homem, tá? Então, não precisa nem desenhar, né? Tá bom? A gente já sabe quem são essas pessoas, só que elas estão cobertas com o manto do sistema e elas passam aquele sorriso do tipo, olha como eu sou cristão, e não são. Você perguntar para elas quantas pessoas ela evangelizou, ou levou a Cristo, ou orou por essas pessoas incessantemente, sei lá, coisas, né, típicas do meio, elas não vão nem saber, porque nunca tiveram um envolvimento pleno com Jesus. Dizem que o conhece, mas não faz o que ele mandou, né? Então não precisa nem desenhar.
Na hora de escolher os amigos, atenha-se aos que ultrapassam as fibras do horizonte, gostando dessa palavra, mas que inclua você e o seu contexto vivencial a todo tempo. Claro, né? Salmo 119, 103 diz: companheiro sou de todos os que te temem. Repara, ele é só companheiro de quem teme ao Senhor e dos que guardam os seus preceitos. Percebeu? Então tem que saber com quem você anda. O status, o último da fila, pena capital é deferida, exposto como objeto de diversão alheia, percebeu? Apenas uma parte do quadro de quem teve realmente um chamado. Olha só o que vai dizer mais na frente. Existe semelhança com os que você e eu temos visto por aí? Eu vou ler de novo aqui, ó, a semelhança, se você conhece pessoas assim, entendeu? Olha só. São os últimos da fila. Você dá atenção para quem está no último da fila? Normalmente não. Você dá atenção para quem está sob pena capital deferida, pena de morte? Não. Exposto como objeto de diversão alheia? Também não. Mas são esses, olha só, tá? Olha o que diz a palavra. E realmente eles devem ter realmente um chamado, tá? Existe semelhança, eu perguntei aqui, com os que você e eu temos visto por aí? Pare e pense, irmãos, que normalmente essas pessoas têm um status divino. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 4, 9 e 10. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Percebeu? O último da fila, tá? Como se fôssemos condenados à morte. Segundo, condenados à morte. Pare e pense, irmãos. Último lugar da fila, condenados à morte. Entendeu? Você seria ovelha de uma pessoa assim? Isso aí é o apóstolo Paulo. Entendeu? Por quê? Porque nos tornamos, olha só, espetáculo ao mundo. Todos estão rindo, né? Tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, os sábios, né, os entendidos, né, em Cristo, nós os fracos e vós os fortes, vós nobres e nós os desprezíveis. Percebeu a diferença? Irmãos, que Deus abençoe você, que você tenha essa tarde maravilhosa na presença do Senhor. E lembre-se, não esnobe quem faz a roda girar. Tá? Você pode ter muitos problemas mais à frente. Amém.